Então, vamos lá para a nossa aula de geometria molecular. A geometria molecular, como conta aí, é o formato adotado por uma molécula, né? Constituído por uma ligação covalente. Para tentar explicar como que os átomos eles vão ficar posicionados, vão se rearranjar na molécula, é usado uma teoria que se chama teoria da repulsão de pares eletrônicos, que é seguido por essa sigla aqui, TREPV. Então, o que afirma essa teoria? Ela afirma que os elétrons de pares eletrônicos, sejam eles ligantes ou não, presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central, repelem-se. Então, esses elétrons, sejam ligantes, o que é ligantes? É aqueles que fazem uma ligação. E pares de elétrons não ligantes é aqueles que não fazem ligação. Então, esses pares presentes, eles formam nuvens, né, ao redor do átomo central. Como são elétrons, ou seja, carga negativa e cargas iguais, né, negativo com negativo, eles vão querer se repelir, ou seja, afastar. Então, quanto mais eles estiverem afastados, melhor para eles. Então, com esse afastamento, vai ser possível determinar a geometria molecular. Olha, aqui eu trouxe vários exemplos. Olha, toda molécula que é formada por dois átomos, como mostra esse aqui, ela sempre será linear. Então, se você for resolver um exercício e viu que é dois átomos, independentemente de qual seja, sempre será linear, certo? É padrão, é uma regra, sempre será linear, tranquilo. Olha, aqui, usando, né, a teoria lá de repulsão, eu tenho dois pares de elétrons ligantes aqui, ou seja, aqui gera uma nuvem eletrônica ao redor do átomo central. Quando tiver essa formação de nuvem, que é o que explica lá a teoria, que está entre o átomo central, a sua geometria será linear, olha, certo? Então, eu tenho essa nuvem eletrônica. Isso aqui já são os meus pares de elétron ligantes, ou seja, tá tendo ligação aqui, igual mostra aqui, ó. Então, tá me formando uma nuvem eletrônica com um átomo central no meio. Então, tenho esses dois pares de elétron ligantes, então a minha geometria vai ser linear, certo? Agora, eu tenho três pares ligantes, ó. Lembrando, pares ligantes é que formam uma ligação. Tem ligação aqui, né? Quando acontecer isso, quando tem esses três pares ligantes ao redor do do átomo central, a geometria vai ser trigonal plana. Agora, observe esse aqui. Cuidado que isso geralmente engana muita gente. Observe que eu tenho três nuvens. Olha. Uma, duas, três. Que eu posso também chamar de pares, igual tá mostrando aqui. Mas olha bem, apenas dois são pares de elétron ligantes, olha. Apenas esses dois aqui estão fazendo ligação, olha. E aqui é um par de elétron não ligantes, ou seja, ele não tá fazendo nenhuma ligação com outro átomo. Tá vendo? Aqui não aparece nenhum átomo, tá vendo? Não aparece. Quando isso acontecer, tá me indicando que esse par de elétron aqui é um par de elétron não ligante, certo? Aí, o que acontece? Olha, se eu fosse considerar esse elétron não ligante, ele seria um triângulo equilátero que me levaria, a geometria seria
trigonal plana. Mas por conta desse elétron não ligante, a gente não considera. Ou seja, isso aqui some, fazendo então com a minha geometria molecular sendo angular, certo? Olha a diferença. Vocês têm que olhar os pares de elétrons, se é ligante ou não. Aqui não é um par de elétron ligante. Então, ele não vai entrar na minha geometria. Vai interferir, né, na minha geometria. Diferente desse aqui, que são todos pares de elétron ligantes. Todos estão fazendo ligação. Então, é uma trigonal plana. Como esse aqui não entra, esse elétron aqui, esse par de elétron, então a minha geometria vai ser angular. Tá vendo a diferença? Olha, tem mais exemplos aqui. Aqui, eu tenho 4 pares de elétron, todos ligantes, ou seja, todos eles estão fazendo ligação. Olha, todos eles estão fazendo ligação. Olha, o átomo aparece aqui. Então, eu tenho 4 pares de elétrons, ou seja, eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central, que é o carbono, e todos eles estão ligantes. Então, a geometria é tetraédrica. Olha esse aqui, mesmo caso do exemplo lá dos pares, que apareceu os pares não ligantes. Eu tenho 4 pares de elétrons ao redor do átomo central. Só que, olha, apenas 3 são pares de elétron ligantes, né? Ou seja, apenas 3 estão fazendo ligação. Então, o que acontece com isso aqui? Isso aqui é um par de elétron não ligante, né? Então, o que acontece? Eu não considero. Então, a geometria será piramidal. Se eu fosse considerar, seria a mesma geometria dessa aqui. Mas como é um par de elétron não ligante, a gente não considera. Com isso, me gera essa geometria aqui, piramidal. Último exemplo. Olha, mesma coisa. 4 pares de elétron, então tem 4 nuvens ao redor do átomo central. Só que apenas 2 pares são ligantes, olha. São 4 pares, apenas 2 são ligantes. Esse e esse aqui. Então, esse aqui tendo ligação, né? Agora, tanto esse e esse aqui são pares de elétron não ligantes, ou seja, não está acontecendo uma ligação aí. Então, o que acontece? Eu não considero esses dois. Então, consequentemente, a minha geometria vai ser angular, porque eu não considero. Se eu fosse considerar, seria essa geometria, mas como são pares de elétrons não ligantes, tanto aqui como aqui, ela não entra na geometria tetraédrica, e sim na angular. Então, a gente tem que tomar cuidado, analisar bem o que é par de elétron ligante e não ligante, tá bom? Mas é bem tranquilo.